Bom dia a todos, mais uma vez. Um ótimo domingo para nós. Mas já está encerrando a palestra? Nem começou? Já tá desejando um ótimo domingo? É bom a gente começar já desejando coisas boas, né? Como a Jo disse, né, o tema de hoje, mediunidade e influência da moral do médium e do meio. Aí alguns podem pensar, bom, então é uma palestra para médium. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou médium, então eu vou embora, vou desligar quem está na internet, vou desligar o vídeo, o celular, vou partir para outra coisa, né? Mas antes da gente fazer uma definição de médium, a gente tem que entender, né, que mediunidade ou a canalização é a prática de mediar a comunicação entre espíritos e nós encarnados. Ou seja, de certa forma, nós todos somos médiums, né? Aí, como assim? Ficou confuso. Para finalizar essa definição, aqueles que praticam essa canalização, vamos dizer assim, com mais ostensividade no dia a dia, na sua vida, então eles podem ser considerados médiums. Mas a mediunidade, ela não é exclusivo de um trabalhador de uma casa espírita, daquele que faz um trabalho, seja ele de cura, de passe. A mediunidade, ela está inserida no contexto do ser humano. Todo ser humano tem essa capacidade. Por quê? Porque nós não estamos aqui a primeira vez, nós não acontecemos, simplesmente surgimos do nada. Com todo respeito aos nossos irmãos cientistas ou ateus que acreditam em outra forma de conhecimento, nós acreditamos que estamos aqui nessa vida, mas já vivemos outras vidas em outras épocas, em outras eras e, quiçá, em outros planetas também. Porque, como a doutrina nos explica, esse planeta Terra é um planeta de provas e expiações, mas não é o único que tem vida inteligente nesse grande universo, nesse cosmo que Deus criou. E os próprios cientistas estão trazendo para nós, a conta-gotas, que o planeta Terra ainda eles não conseguiram, de certa forma, provar, né, com aquela certeza de mostrar para nós ainda, mas há grandes evidências que há outros planetas que sim, existe a possibilidade de vida. E por si só, se existe vida, por que não vida inteligente? Então nós aqui, né, nós não acontecemos aqui somente nessa vida, no meu caso, a partir de 1981, que foi o ano que eu nasci, outras pessoas, a partir da data de nascimento, nós tivemos vidas pregressas. Então nós temos dentro de nós esse contato com o mundo espiritual. Se nós viemos de algum lugar que não é esse planeta Terra, não surgimos daqui, nós sim temos alguma forma, alguma coisa dentro de nós, alguma capacidade dentro de nós que faz com que nós não percamos o contato com esse mundo espiritual ao qual nós viemos. Então, sim, às vezes a gente pode pensar, mas eu não sou médium. Pode ser que você não seja médium, porque o médium é aquele que pratique. E muitas vezes o ser humano, o espírito encarnado, ele vem dotado, e a gente vai ver isso aqui durante a palestra, de uma capacidade mediúnica tão grande que mesmo ele não trabalhando num centro espírita ou em outra instituição religiosa, que muitas vezes as pessoas acham que ser médium é só o espírita, o nome muda, mas nós temos irmãos evangélicos que têm sim uma mediunidade ostensiva. Como assim? Quando um irmão evangélico levanta as mãos para os céus e pede a intercessão de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ele está ativando uma energia. Ele está ali tendo uma conexão com a espiritualidade, pedindo a favor
daquela pessoa que está doente, daquela pessoa que está enferma, daquela pessoa que está com uma dificuldade, seja ela psicológica ou qualquer outro tipo de de dificuldade. E quem é que... E aí a pessoa se sente bem, quem é que está fazendo aquilo? É o irmão evangélico que está pedindo a Deus e a espiritualidade não vai agir naquele pedido sincero? A espiritualidade vai agir somente dentro de um centro espírita, de um centro de umbanda? Não. Aquele que pensa dessa forma, eu sou sincero em dizer que você está imbuído de um certo preconceito. Não funciona dessa forma. Jesus, ele está ao redor do nosso planeta, Deus do universo, e a espiritualidade também está ao redor do nosso planeta. Ela age em todas as religiões. Todas. É repetitivo, não sei porque a gente vem tocando nesse assunto ultimamente, né? Que a espiritualidade age em todas as religiões. Porque se a gente for ver, nós espíritas, praticantes do espiritismo, ainda, apesar da taxa de crescimento dos últimos anos, vamos dizer assim, da popularização do espiritismo, ainda não atingimos um traço considerável no que diz respeito à população brasileira. Hoje temos católicos como a maioria, evangélicos, protestantes. Nós estamos ali, vamos dizer assim, na base daqueles que professam. Então por que nós seríamos os únicos exclusivos, os melhores em relação aos nossos outros irmãos? Então não, né? Nós não somos os detentores da verdade, temos sim que respeitar essas outras formas de crenças, essas outras formas de fé. Então todos somos médiuns, alguns mais ostensivos, alguns menos, mas todos têm essa capacidade de se comunicar com Deus, com Jesus. Martinho Lutero veio com o protestantismo, ele quebrou esse paradigma de antes, para se ter uma comunicação com Deus, teria que passar pelo padre, pelo papa, pelo clérigo em geral. E a reforma protestante, ela trouxe isso para nós, que nós poderíamos ter esse canal direto com Deus. Então, sim, é uma palestra hoje que não é só para os médiuns ostensivos, aquele que vem no centro, que trabalha, que faz um trabalho de cura, como eu disse no início da palestra, mas para todos nós. Porque a mediunidade, ela é inerente ao ser humano. Então você que está em casa, você que está aqui, que não trabalha, você pode sim ativar isso na sua vida. Eu só vou ser médium quando eu começar a fazer um trabalho numa casa espírita, quando eu começar a fazer um trabalho de cura dentro da casa espírita. Eu trabalho na casa espírita, mas eu não tenho atividade nenhuma, eu apenas fico na porta. Apenas fica na porta? A sua atividade é muito importante. As pessoas, quando elas chegam ao centro espírita, primeiro ela passa pela portaria. Então a gente sim, nenhuma atividade pode ser desmerecida dentro de uma casa religiosa do bem. Seja o porteiro da igreja evangélica, a pessoa que fica lá na porta do templo católico, o sacerdote na sinagoga judaica, todos esses têm sim a sua importância. Todos estão inseridos numa comunidade para receber as pessoas dentro desse templo, acolher. Então todos têm a sua importância. É como se fosse uma empresa, desde o presidente, do CEO, sem desmerecer, mas até a base lá da empresa, da moça da faxina, que às vezes as pessoas elas não valorizam, a moça da faxina. Mas se não fosse a moça da faxina, a empresa não estaria limpa. Se não fosse a ajudante do lar, empregada, ajudante do lar é o nome mais adequado, a sua casa não estaria limpa para receber as visitas e não fosse seu porteiro. Então não vamos desmerecer nenhum tipo de trabalho dentro da casa espírita. Aquela pessoa que está na porta também ela tem sua importância, ela é importante para a engrenagem, o funcionamento da instituição.
Então, mesmo aqueles que não tenham nenhuma dessas atividades dentro da casa espírita, eles podem sim ativar a sua mediunidade. Você em casa, você pode fazer as suas orações. Mas uma coisa, como diz o título, mediunidade, influência da moral do médium e do meio. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para que nós possamos desenvolver essa mediunidade da melhor maneira possível. Para que nós possamos entregar ao fim da nossa encarnação, ao fim da nossa vida terrestre, aquilo que nós, antes de viermos para cá, nós nos comprometemos. Porque sim, quando a gente entra numa empresa, a gente faz um processo seletivo, estão procurando uma vaga para um candidato para determinada vaga, e aquela vaga pressupõe-se que ela tenha algumas coisas que você tem que fazer, que você tem que cumprir. Se você vai ser um responsável pelo setor de manutenção, então pressupõe-se que você tem que fazer cotação de peças, contratar um auxiliar, fazer um checklist dos problemas de manutenção da sua empresa, encanamento, elétrica. Você tem um roteiro para seguir, para você desenvolver aquela sua função. E a mesma coisa é a nossa vida. Quando a gente vem para cá, para esse planeta, como eu disse no começo, a gente não cai aqui, aparecemos de paraquedas. A gente vem com uma pré-programação. E a literatura espírita, ela traz para nós que muitas vezes, quando a gente está lá em cima, que abre o véu da verdade, né, que sai aquela escuridão, que a gente fala, não, eu tenho que fazer isso. Para evoluir, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, eu quero fazer isso. Me dá isso, me dá aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, pode me dar tudo isso, lista de 100 tarefas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou amar aquela pessoa na outra vida. Não, a gente vai se encontrar na próxima reencarnação. Pode colocar ela como meu marido, como a minha esposa, como meu filho. Eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Eu magoei ele ou ela na vida passada. Essa vida, deixa comigo. Eu vou amar ela mais do que Maria amou Jesus. Aí algumas palestras eu ouvia dizendo que a espiritualidade falava assim, bom, dessas 10 coisas que você pediu, a gente vai encaminhar você para 4, se você conseguir vencer em 2, já se dê por satisfeito. Porque não é fácil. A nossa vida aqui embaixo é lógico, pessoal, agora a gente vai ficar aqui nessa lamúria, nessa lamentação, eu vim aqui para ouvir uma palavra de conforto, sim. Mas quando as pessoas falam, mas isso que você está passando, isso que é essa dificuldade, isso é falta disso, você tem que pegar e trabalhar, você tem que ser forte, levantar, não pode se deixar abater, sim. Mas cada um tem uma particularidade, cada um tem uma luta. E quando a gente chega aqui, essa é a justiça da reencarnação, a gente acaba esquecendo muitas das coisas que ficou para trás. É como se você chegasse numa empresa, nosso amigo Portuga aqui, eu chego numa empresa dele lá, e eu preciso ascender profissionalmente ali dentro da empresa, eu sei que ele é o dono, eu sei que ele manda na situação e eu preciso agradar ele. Por quê? Porque eu tenho um interesse. Eu sei que através dele eu posso chegar em determinado cargo naquela empresa. Tem pessoas que agem assim, sabendo que aquela pessoa tem um poder para fazer ela ascender de posição dentro daquela empresa, então ela começa a se achegar, a tratar bem isso, mas às vezes ela nem sente um apreço por aquela pessoa. E se eu não soubesse que ele era o presidente, que ele tinha todo esse poder de me ajudar dentro dessa empresa, será que eu trataria ele dessa mesma forma?
O ideal qual que é? A gente ser sincero com a pessoa, eu ter um tratamento com ele, independente do cargo dele, do que ele pode fazer comigo ou não, nós sermos sinceros. Eu ser sincero no meu tratamento com ele. Então a reencarnação é isso. Como que a gente vai conseguir vencer aquela prova se eu sei que o meu amigo Celso numa outra vida me fez mal? E aí ele vem agora como meu filho, ou como meu pai, ou como amigo próximo. Será que eu vou conseguir agir de forma natural com ele para conseguir evoluir e vice-versa? Então Deus coloca a gente nessa situação não é por vingança, é para a gente se reconstruir de reencarnação e encarnação. E o que ele nos traz é que muitas vezes a gente entende que quando a gente está em dificuldade com uma pessoa, não é para a gente se afastar dela muitas vezes. Às vezes o afastamento é necessário. Mas é prestar atenção no que essa dificuldade quer mostrar para a gente. O que a gente tem que aprender com essa dificuldade? Se eu tenho um filho que é difícil, se eu tenho um pai que é difícil, uma mãe que é difícil, por quê? Ali pode estar a sua missão de vida. Você pediu para passar por aquilo, ou você precisa para passar por aquilo. Você pode estar passando por uma reencarnação expiatória, você tem que passar por aquilo, não tem como você, vamos dizer assim, fugir daquela situação, ou por uma reencarnação provatória, que é aquela que você é colocado, bom, você precisa desenvolver o amor por essa pessoa, você precisa desenvolver um senso de responsabilidade, de disciplina, então você é colocado numa determinada situação onde você é provado, onde você é testado. As compulsórias são aquelas que você vai viver aquela encarnação daquela forma. Muitas vezes a pessoa vem com uma deficiência física que ela precisa passar por aquilo. Não é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não nos castiga. Aquilo que estamos vivendo é fruto daquilo que nós semeamos. Então nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Mas Deus também não abandona ninguém. Estou vivendo assim, com uma determinada dificuldade, e eu peço a Deus e parece que as coisas não acontecem. Calma. Paciência que no momento certo as coisas vão acontecer, as coisas vão se resolver. Você, eu, nós não estaremos desamparados. Não estaremos desamparados. E aí, quando a gente fala de mediunidade, influência da moral do médium do meio, a gente precisa saber. Quando nós viemos para esse planeta, nós trazemos com ele certas qualidades intelectuais, morais e físicas. Qualidades essas que nós herdamos por merecimento de outras encarnações. E muitas vezes nós viemos para cá com dons, o que são dons? Vamos dizer assim, presentes de Deus, para viver aquela situação, usar esses dons. E muitas vezes a gente não sabe aproveitar esses dons. Eu vou dar um exemplo aqui, fugir um pouco do assunto, 2 minutos, para vocês entenderem. Um exemplo que eu acho que quando eu voltar para o assunto, vocês vão conseguir entender. Para quem acompanha futebol, 3 nomes não é novidade.
Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo e Messi. Quem não gosta, sabe, mesmo para aqueles que não gostam de futebol, sabe que os três são dotados de dons. Aquilo que eles praticam, eles fazem da melhor forma. Para mim, dos três, o melhor foi o Ronaldinho Gaúcho, em relação a espetáculo. Não só para mim, para outras pessoas também. Em relação a espetáculo, a alegria, não que os outros são tristes. Mas para mim tem uma diferença entre os três. O Messi e o Cristiano Ronaldo, eles aproveitam essa condição que eles receberam, porque eles têm há mais de 10, 15 anos, se eu não me engano, jogando em alto nível. Por quê? E o Ronaldinho Gaúcho jogou em alto nível 4, 5 anos. Em alto nível mesmo, 4, 5 anos encantando o mundo do futebol, do esporte. Porque o Ronaldinho Gaúcho, não sou eu que estou fazendo uma crítica, não só sou eu. Ele não aproveitou essa fase. E os outros dois, eles são disciplinados. Se concentraram na carreira, num objetivo e colocaram em prática aquilo que eles sabiam que levariam eles ao topo da carreira do esporte a qual eles praticam. Então não é à toa que hoje a gente vê as imagens de um Cristiano Ronaldo com 36, 37 anos no auge da forma física, Lionel Messi também, e o Ronaldinho Gaúcho terminou a sua carreira, vamos dizer assim, precocemente, porque ele não aproveitou. E nós somos a mesma coisa. Deus nos dá um dom, nos dá uma capacidade e a gente não aproveita. A gente não coloca aquilo em prática. A gente sabe aquilo que muitas vezes a gente tem, vamos dizer assim, uma facilidade para fazer. Uma facilidade a mais do que outra pessoa para praticar. Até ouvir. Tem gente que tem essa capacidade de ouvir. Você escutar seu ombro amigo, um ouvido amigo, também é um dom. E às vezes você tem essa capacidade de a pessoa chegar do seu lado ali, desabafar e sair bem, porque às vezes a pessoa ela não quer dinheiro. Ela não quer que você dê um presente caro. Ela não quer, isso passa, são coisas efêmeras. Haja vista quando a gente compra uma coisa que tem aquela necessidade de comprar um bem material, você parece que fica com aquela gana de adquirir aquele bem material, mas já percebeu que depois que você compra, parece que o prazer não diminui? O prazer de adquirir é maior, aquela vontade de ter é maior que quando você tem, você comemora ali naquele momento, mas depois parece que aquilo estabiliza. E tem pessoas que ela só quer que você ouça ela, atenção. Um abraço, um desabafo. A pessoa precisa daquele momento, daqueles 5, 10, 15, 20 minutos de atenção para ela falar dos problemas dela. Para ela desabafar. E você tem essa facilidade e você não tem paciência ou você não pratica aquilo. Como é praticar? Começa a prestar atenção nos detalhes. A espiritualidade te encaminha as coisas na sua vida, ela não vai te falar, ela não vai chegar de manhã, vai aparecer lá um anjo, um espírito, olha, tal pessoa vai aparecer hoje na sua frente e você tem que dar meia hora de atenção para ela. Normalmente não é assim. Dessa forma, tão clara, tão objetiva. Mas quando aparecer, que se você sentir que aquela pessoa está angustiada, que ela precisa conversar, do nada ela começa a despejar para cima de você, dificuldade disso, daquilo, que não aguenta mais isso, não aguenta mais aquilo, dê 5 minutos para ela de atenção. 10, 15, 20. E tente ajudá-la, às vezes é só ouvir, porque às vezes, dependendo do que você está ouvindo, o que você vai falar, você pode influenciar positivamente ou negativamente
aquela pessoa, a vida daquela pessoa. Então, se você não pode ajudar ela de forma positiva, ouça. E no final, acalme seu coração, tudo vai dar certo. Ou às vezes não tem esse tipo de vocabulário para falar com a pessoa, dependendo da pessoa que você está conversando, fica estranho você falar isso. Ouça. A pessoa às vezes só quer que você seja um ouvido. Então isso é um dos dons que Deus dá para nós. E que muitas vezes a gente negligencia. E eu vou ler aqui uma parte do livro dos Médiuns para a gente entender como que a gente não dá valor para esse tipo de situação. Pergunta 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento. Não têm nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmo, absolutamente como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeita. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero, que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Aqui ele está falando dos médiuns involuntários. O que quer dizer aqui também? O que prova é que as pessoas, mesmo sem saber, mesmo sem ela ter um estudo, sem ter um conhecimento, ela sente que alguma coisa acontece na vida dela, que alguma coisa de diferente acontece na vida dela, que é algo, vamos dizer assim, quando a gente fala sobrenatural, né, que não é algo aqui desse mundo material. Então isso prova que a gente não está aqui só vivendo esta vida material. As nuances do nosso dia a dia, as dificuldades que a gente vive na nossa vida pessoal, profissional, elas têm uma causa. Elas têm um porquê. E muitas vezes essas dificuldades podem estar sim relacionadas com essa mediunidade. Com essa capacidade que a gente recebeu da espiritualidade de Deus de vir aqui, fazer um bem ao próximo e a gente está negligenciando tudo isso. E aí eu digo, né, às vezes a pessoa fala, né, eu já estive sentado aí e já ouvi palestra semelhante. Não é uma questão de pressão, que eu tenho que então trabalhar na casa espírita, eu tenho que fazer um serviço, eu tenho que trabalhar no passe, no trabalho de cura. Há vários tipos de trabalho até dentro da casa espírita. Você não precisa estar aqui trabalhando. Nosso amigo Vitor Batalha, Portuga, tem um trabalho maravilhoso. Para quem não conhece, ele é o responsável pela edição dos vídeos que são divulgados no Facebook. Eu não sei editar vídeo, não tenho muita paciência para mexer com tecnologia. Se não fosse ele, talvez não teria a estética que tem hoje os vídeos do lar. Então ele está trabalhando. Ele não está na sala do passe,
não está ali na recepção, mas ele está trabalhando. E a esposa auxilia também. Então tudo é trabalho. De alguma forma, ele tem essa capacidade, vamos dizer assim, esse dom, ele está exercendo, colocando em prática. E nós, aqueles que estamos trabalhando aqui dentro, com outras funções, nós temos que prestar atenção, influência da moral. Lá fora também, aqueles que não estão dentro da casa espírita, também. Mas nós que estamos aqui, vamos dizer assim, nós somos os mais visados. Por quê? Porque estamos aqui, vamos dizer assim, nós somos a vitrine. Se o Petuel está aqui hoje dando uma palestra, amanhã ele está ali na recepção, está lá fora, ele fica conhecido. A Valéria, o Celso, a Rose, a Jo, a Ivonete, a Irani. Se uma dessas pessoas cometerem algum ato ilícito, aí é como se a casa espírita não servisse mais. O erro que eu cometer é o Petuel lá do Lar Cristão. É por isso que eu falo para vocês. Não idolatrem o homem. O homem é falho. O meu pai, ele era evangélico, desencarnou aos 86 anos, há 5 anos atrás. E ele falava assim, a gente falava, pai, mas você vai na igreja, a igreja assim, assim, assado, não vou dar o nome da igreja, que eu tenho um respeito enorme por eles. E lá o pastor faz isso, faz aquilo, tal, não sei o quê. Ele me falava assim, o meu compromisso não é com a igreja, não é com o homem, o meu compromisso é com Jesus. Então, quando você vai numa casa religiosa, cuidado se você tem um compromisso com um homem. Aí eu digo para nós, que trabalhamos numa casa espírita, e aqueles também que possam estar assistindo que frequentam qualquer outro tipo de religião, seja espírita, evangélico, budista, judeu, nós somos seres humanos, habitantes de um planeta de provas e expiações, temos defeitos, não podemos ser coniventes com esses defeitos. Então nós temos que ser pacientes com os nossos irmãos aqui dentro, com os nossos irmãos aqui dentro, os evangélicos com os irmãos dentro da igreja evangélica, porque nós temos defeitos. Nós temos problemas pessoais, todos temos. Ou alguém acha que um pastor ele é 100% feliz, que um médium, vamos falar de Valdo Pereira Franco, ele tem os conflitos dele, Chico Xavier tinha. Então nós temos que ser pacientes sim com o jeito dos nossos amigos dentro da casa espírita, dentro do templo evangélico. Nós temos que praticar essa paciência dentro da nossa comunidade religiosa. Porque aqui também, assim como o nosso lar dentro de casa, aqui também faz parte de um pedaço daquilo que a gente tem que passar para evoluir, para melhorar como pessoa. Então o espírita tem defeitos, ele é impaciente. Às vezes ele pode até agir de uma forma ignorante. Nós temos que ter essa condição de entender o momento de cada um. E nós, sejam trabalhadores ou não, no que diz respeito à influência da moral, nos atentar para a sintonia, vigiar principalmente os nossos pensamentos, em todos os sentidos. Aquilo que você pensa, você atrai. Os nossos pensamentos é igual uma rádio, que você entra num carro e aí você quer ouvir uma MPB ou uma música mais calma, você vai lá, coloca lá
na rádio que toca MPB, quero ouvir um rock, vai lá, coloca numa rádio que toca rock. Ou seja, quando você mexe lá no dial, no botão do rádio, você está procurando um lugar. Então você sintoniza aquilo. Eu quero uma música agitada, você sintoniza vamos dizer, um rock agitado ali. Então vem aquela coisa, vem a rádio tá tocando as músicas, vem. Eu quero uma música mais calma, vai lá, coloca na Alfa, Antena 1, uma música mais tranquila. Vem aquele tipo de música, e os pensamentos são assim também. Ao nosso redor, eu pelo menos não tenho essa mediunidade de visão, mas quem tem, ao nosso redor, nós estamos rodeados de espíritos. Mas que tipo de espírito que a gente está rodeado? Depende da frequência vibratória que você tem. Se você se esforça para ter um pensamento de harmonia, de paz, muito provavelmente você vai ter bons espíritos. Mas a gente consegue estar sempre harmonizado, sempre em paz todos os dias? Eu não consigo. Todo dia nós temos algum tipo de conflito para resolver. Todo dia nós vivemos algum tipo de conflito. E todos os dias a gente pode ser até uma causa de conflito na vida de alguém. Porque a gente sempre acha que nós somos os obsediados, que nós somos os injustiçados, e a gente nunca faz nada de mal para ninguém. A gente tem que prestar atenção nisso também. Prestar atenção nessa situação. Quem é que pode estar nesse momento chateado comigo, reclamando de mim, falando mal de mim com uma certa razão? Pode ser que esteja alguém falando mal de mim agora, nesse momento, com razão. Pode ser que eu magoei alguém e essa pessoa está chateada comigo. Então, a gente também tem que ter essa autocrítica e sair um pouco dessa situação e ver quem é que eu posso estar magoando. Porque às vezes a chave da nossa melhora, da nossa mudança de vida pode estar aí, uma autocrítica para a gente mudar a rota da nossa vida. Então a gente tem que prestar atenção em todas essas situações, valorizar os dons, aquilo que Deus nos proporcionou, nos permitiu. Nós vamos encontrar como a mediunidade ela está inerente ao ser humano. Nós vamos encontrar pessoas boas que a gente vê, que falam, esse não tem dom nenhum, parece que não tem habilidade nenhuma, e pessoas ruins, não vamos dizer pessoas ruins, mas com comportamentos reprovável e que parece que tem habilidade para fazer muita coisa. Por quê? A mediunidade está inerente ao ser humano, não é porque você é bom ou é ruim que você não tem capacidade para desenvolver as coisas, habilidades para desenvolver boas coisas, mas depende da sua moral. A gente já ouviu muito aquele ditado, a pessoa é tão inteligente, mas é inteligente para o mal. Não é que é inteligente para o mal, é que ela usa a inteligência dela para o mal. Para fazer coisas erradas, para fazer mal para o outro. E às vezes, poxa, tem tanta pessoa boa no mundo que a pessoa não tem habilidade para isso, parece que não consegue desenvolver. Mas é que às vezes não. A literatura espírita diz, Deus dá essa habilidade, a espiritualidade permite que a pessoa venha com isso para fazer coisas boas e acaba indo para um outro lado. Então, sim, a moral e o meio influenciam o médium. Sim, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, os locais que a gente frequenta, temos que vigiar, prestar muita atenção com relação a isso. Como eu disse aqui, não é para você deixar ir lá no churrasco do tio João, comer a comida, se confraternizar. Não é para você deixar de fazer isso. Você pode ir, mas
Cuidado com a forma com que você fala, os assuntos que fazem. Não participar de fofocas, de aumentar problemas. Se alguém vir falar mal de outra pessoa para você, para que você vai ajudar? Apenas ouça. Não precisa você, para agradar aquela pessoa, instigar ela a falar mal da outra pessoa. Seja um ouvido. Então são esses detalhes do nosso dia a dia que a gente tem que ir praticando para se melhorar como pessoa. Porque a gente chegou aqui hoje e a água não vai sair no final da palestra transformada em vinho. Isso não existe. Esse milagre aconteceu na época de Jesus, instantâneo. Mas a nossa vida não é assim. A gente não vai mudar da água para o vinho do dia para a noite. Eu tenho os meus defeitos, eu não vou colocar eles aqui quando é momento de se confessar. E todo mundo tem seus defeitos. Eu não vou sair daqui da palestra hoje e vou virar o portão ali e ser uma pessoa tão melhor. Não é assim que funciona. A gente tem que fazer a nossa parte. E se a gente tem uma vontade, mínima que seja, Jesus vai nos ajudar. Então assim, você que veio aqui hoje, para ouvir uma palestra, que está angustiado, peça ajuda para Jesus, para a espiritualidade. Ele sempre está pronto a ouvir, mas lembre-se, a gente tem que sim fazer o mínimo, a nossa parte, o mínimo. Ter vontade de mudar. E começa pelas pequenas coisas. Para até mesmo você não se frustrar. Quando a gente quer fazer tudo de uma vez, a gente não consegue. E a gente se decepciona. Porque a gente não consegue mudar na velocidade que a gente quer. E às vezes a gente acaba desistindo. Então, nos seus projetos de vida, faça um planejamento. Aquilo que é possível agora. Eu quero chegar a diretor de uma empresa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo. Se eu quero chegar a ser diretor de uma empresa, eu tenho que aprender ao quê? A respeitar as pessoas. Qualquer cargo de liderança, você tem que ter no mínimo respeito pelas pessoas. No mínimo. Então é isso. Eu espero que um pouquinho fique entranhado em mim daquilo que eu passei. A primeira pessoa que ouviu do que eu falei aqui e do que saiu da minha boca fui eu, E que a gente consiga de coração fazer do nosso dia, da nossa vida melhor, entender o próximo, ter paciência com o próximo, entender essa necessidade de querer aprender a cada vez mais, Se alguém se incomoda com alguma coisa dentro de uma casa espírita, não seja por esse motivo que você pare de frequentar uma casa espírita, tem tantas outras. Eu não gosto do espiritismo, tem igreja evangélica, católica, em algum lugar, em algum momento você vai se encontrar, mas não deixe de acreditar no divino, na espiritualidade, em Deus. Seja Ele como você acreditar. Eu acredito em Jesus. Muitos acreditam em Buda, em Maomé, em outras formas de espiritualidade. Todos merecem o meu respeito, o nosso respeito. A única coisa que eu digo, nós não estamos sozinhos, nós não aparecemos aqui do nada. Estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, mas nós vamos sair disso. Planetas de provas e expiações. E um dia nós chegaremos a um planeta de regeneração, e isso que estamos vivendo aqui hoje, seja a minha dificuldade, a de cada um de vocês, será apenas uma lembrança. E que quando a gente chegar no fim dessa nossa reencarnação, nós olhemos para trás e possamos dizer: obrigado, Jesus, por essa oportunidade, por essas dificuldades, porque entrei nessa vida de uma forma e eu saí dela melhor do que eu entrei, que é esse o objetivo.
a gente sair dessa vida melhor do que a gente entrou. E eu desejo, e eu creio que a gente vai conseguir sair dessa. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, pela paciência, né? E que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, mais uma vez nessa manhã de domingo, reunidos aqui no Lar Cristão Maria de Nazaré, primeiramente agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender, reaprender e praticar aquilo que vai fazer nós evoluirmos como espíritos. Pai querido, Pai amado, visita o lar de cada uma dessas pessoas que aqui estão. Visita o pai, a mãe, os filhos que ficaram em casa, os avós, tios, tias, que eles possam receber nesse momento um conforto, um alívio para suas dores físicas, materiais, psicológicas. E que o Senhor possa também abençoar cada uma dessas pessoas que aqui estão, que vieram aqui, cada uma com seus problemas, com as suas angústias, com seus medos, com as suas decepções, mas que elas possam entender, Senhor, que estamos aqui para aprender. Que elas reúnam dentro de si forças, ânimo, que elas encontrem dentro de si, elas têm capacidade para isso, para recomeçar sua vida material, sua vida sentimental e até reorganizar a sua vida espiritual. Pai querido, Pai amado, assim como Jesus teve os seus momentos de angústia, nós aqui também temos os nossos momentos de angústia. E assim como Jesus foi amparado, foi recebido nos braços do Pai, nós também seremos amparados. Senhor Jesus, uma vibração especial para aquelas pessoas que estão em leito de hospitais, que estão sofrendo, que elas possam ser visitadas, confortadas e abençoadas. Pai querido, peço mais uma vez que abrace cada uma dessas pessoas que aqui estão, que elas se sintam bem, que elas sejam daqui para frente um ponto de luz, principalmente na vida delas, e que se elas conseguirem replicar esse ponto de luz para dentro do lar delas, já é uma grande conquista também. Que assim seja, graças Senhor Jesus.